Queridos, antes de nós iniciarmos, eu queria que você olhasse agora, bem sério, nos olhos da pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: fique tranquilo, que a pizza eu pago. Queridos, é um privilégio muito grande estar aqui, mais uma vez, como disse o Roberto, iniciamos ontem aqui, né? Esse seminário abençoado, e hoje, eu estava até dizendo para minha esposa, obrigado, irmã querida, é um desafio muito grande pregar depois da minha esposa, né? Porque ela dá uma palavra poderosa dessa, eu vou ter que me virar aqui agora, né? Glória a Deus. Queridos, eu queria, em nome de Jesus, agradecer a todos, toda essa igreja poderosa, por esse privilégio que nós temos de estar aqui, né? Estar aqui nessa igreja maravilhosa, abençoada, agradecer cada irmão e o carinho de cada irmão. A gente tem visto realmente Jesus na vida de cada um de vocês. Então não tem como não se apaixonar por essa igreja, né? Por isso que as pessoas que vêm para cá não querem sair mais dessa igreja, né? Por causa desse amor, esse carinho. Então, eu quero te agradecer realmente pelo carinho de cada um. Amém? Eu vou estar falando nessa noite, queridos. O título da minha mensagem é Discipulado, Instrumento de Deus para a nossa cura e proteção. Ontem nós falamos sobre célula, né? Falamos sobre os 5 passos para multiplicar a célula, né? Como fazer uma célula. Então, hoje eu quero falar mais direcionado a essa área de discipulado, né? Que é o coração da célula, amém, irmãos? Então, tenho certeza que Deus vai abençoar. Curve a sua cabeça mais um instante. Coloque a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado por estarmos aqui nesse lugar, pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra. Nós te convidamos agora, Espírito Santo de Deus, precioso Espírito Santo, vem falar conosco. Nós queremos abrir o nosso coração nessa noite para a tua palavra, que a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil para a tua palavra. É o que nós pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Discipulado, instrumento de Deus para a nossa cura e proteção. Alguém poderia perguntar, por que discipulado? Né? Por quê? Tanto se fala de MDA, de discipulado, por que não está aqui, mas eu queria responder essa pergunta. Porque, diga comigo assim, porque é um mandamento e não uma opção. Quando Jesus, a minha esposa até falou sobre isso, quando Jesus, antes dele ir assunto aos céus, quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele falou aos discípulos foi isso aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eu te pergunto, roubar é pecado, irmão? Sim ou não? É pecado? Sim. Graças a Deus, ninguém tem dúvida, né, irmão? Matar é pecado? Sim ou não? Sim. E desobedecer a palavra de Deus é pecado? Sim ou não? Sim. Interessante, tem gente que não mata, não rouba, mas está desobedecendo a palavra. Porque Jesus falou, ide, portanto, fazei discípulos. Ele não falou, olha, só se der para você. Ide, se você tiver tempo. Ide, se você quiser. Não, ide, isso aqui é um mandamento de Jesus para nossas vidas. Amém, queridos? Então, nós devemos obedecer aquilo que a palavra diz. Então, por que discipulado? Porque é um mandamento de Jesus. Tem uma história, não sei se você já ouviu essa história. Numa cidade, Paris, tinha um consultório e tinha um psicólogo muito famoso. Esse psicólogo era muito famoso, ele atendia muitas pessoas ali. Nesse certo dia, foi um homem lá naquele consultório pedir ajuda para aquele psicólogo. Ele sentou lá e disse, olha, eu preciso de ajuda. Eu sei que você é muito conceituado aqui na cidade, então eu creio que você pode me ajudar. Eu preciso de alegria, eu não tenho alegria na minha vida. Só que esse homem que foi lá, o psicólogo viu que ele era um homem que tinha muito dinheiro. Pelo jeito que ele estava vestido, pelo jeito que ele estava ali,
Aí o psicólogo pensou, rapaz, esse cara tem dinheiro. Deve ter muito dinheiro, deve ser rico. Eu não posso perder esse cliente. Mas certamente ele já deve ter passado por outros psicólogos. E eu não posso falar a mesma coisa que os outros falaram. Então eu vou ter que pensar aqui uma coisa. Eu tenho que falar uma coisa que ninguém poderia pensar. Então ele disse assim, olha, eu tenho uma solução para você. Você deve ir para o circo. E o camarada lá disse, não, você não está entendendo, querido. Eu vim pedir ajuda para você aqui, você é o psicólogo. Eu estou aqui para pagar, eu pago quanto for, preciso. E você vem me dizer que eu preciso ir para o circo? Olha, você vai no circo. Inclusive tem um circo aqui em Paris mesmo, muito famoso. Muito famoso. Esse circo. Inclusive, desse circo tem um palhaço lá. Olha, o palhaço é muito bom. Quem vai lá, sai de lá assim, transformado. Sai transformado porque ele tem cada piada legal, tanta coisa boa ali. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai sair de lá com a sua vida transformada. E aquele senhor olhou para ele, sorriu e falou assim, você não está entendendo, querido. Acho que você não compreendeu. Eu sou aquele palhaço. Olha só. Né? Quando eu estou lá, eu faço todo mundo rir. Eu estou fazendo, todo mundo sorri, eu faço tudo ali, mas quando eu saio de lá e eu me deparo com a minha vida mesmo, como ela é, eu sou uma pessoa triste. Impressionante, né? Essa é, infelizmente, a situação de muitos, até pastores e até líderes, aí afora. Com muito amor e carinho eu falo, né? Muitas vezes nós temos dado até uma de palhaço, né? Temos chegado na frente da igreja, na frente da célula, e dito, Jesus é a solução. Deus pode mudar a sua vida, mas muitas vezes a própria vida espiritual está comprometida. Tem muito líder que está nessa situação, infelizmente eu falo isso aqui, irmãos. O casamento não está do jeito que Deus quer, às vezes, líderes até viciados em pornografia, e muitas vezes, até traindo a mulher, traindo a esposa, adulterando, e chega na frente do púlpito, que é um lugar sagrado, e dá aquelas grandes palestras, aquelas milhares de pessoas, né? Infelizmente, isso acontece. Agora, se pastores e líderes estão assim, imagine as ovelhas. Imagina as ovelhas, né? Por isso, querido, que é muito importante o discipulado. Quando acontecem essas coisas, querido, algo está faltando na vida dos líderes do Brasil hoje, é sério. Algo está faltando na vida dos líderes. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, na parte B, diz assim, o santo continue a santificar-se. A pessoa está andando em santidade, ela tem que continuar nesse lado aí mesmo. O santo continue a santificar-se. Mas infelizmente, muitas vezes, entra ano, sai ano, e continua a mesma coisa. Estou falando aqui, irmão, sinceramente, eu não estou pensando em ninguém aqui, até porque eu nem conheço os irmãos. Não é para cá. Agora, quando se trata dessa área de discipulado, você vai ver essa noite quanto é importante um discipulado profundo na vida de alguém. O quanto é importante nós sermos bem discipulados. Você vai ver nessa noite. Tem alguns exemplos aqui, por exemplo, a irmã que tem uma língua grande, por exemplo, só um exemplo. Aquela irmã que tem uma língua grande, que ela não pode ver alguém que ela quer falar mal de outra pessoa. E muitas vezes ela diz assim, olha, eu não vou falar, não, eu decido, eu não vou mais falar mal de ninguém. Mas de repente ela encontra uma amiga também, aquela amiga também que gosta também um pouco de falar, e ela fica com a língua dela coçando assim para falar. E ela tenta, ela diz, olha, Deus me perdoa, eu vou mudar, e ela não consegue. Um casal, por exemplo, que vive brigando, vive voando panela lá na casa deles lá, panela para cá, né? Brigas. E eles dizem, não, nós vamos agora conseguir. E entra ano, sai ano, os problemas são os mesmos. Os problemas continuam os mesmos. Alguma coisa está errada, irmão. Não pode. Tem alguma coisa errada acontecendo. Nós cremos que
realmente uma das principais coisas que está faltando, diga comigo, discipulado, genuíno, sério e profundo. É isso que está faltando. Sinceramente, eu falo, irmãos, eu sou líder, sou um pastor, sou líder, e eu fico com dó quando eu vejo um líder de uma denominação, de uma igreja que não tem cobertura espiritual. Que ele diz, não, sou eu que mando aqui, eu que sou... Quem eu sou discipulador não é só Deus que me discipula. Eu fico com pena, é sério. Porque nós temos que ter cobertura espiritual. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Diga para o seu irmão, ninguém é uma ilha. Precisamos uns dos outros. Olha só, como eu acabei de ler, eu acabei de falar, vou ler agora, Mateus capítulo 28. Pode voltar aí um pouquinho? Isso. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, olha o que é que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, tem um estudioso que ele estuda, o nome dele é Dr. Karl Rother. Esse Dr. Karl Rother, ele é muito conhecido nessa área ele estuda muito nessa área de crescimento de igrejas e formação de líderes. Ele já é um senhor, nem sei se ele ainda é vivo, mas o pastor Abe admira muito ele, respeita muito ele. Então ele tem essa estatística aqui. Olha a estatística dele. 0% dos líderes foram formados pelo púlpito em reuniões públicas de ensino ou pregação. 0%, ou seja, ele está dizendo, ele comprovou que só através do culto de celebração, a pessoa vindo para cá, para o culto de celebração, não tem como formar um líder, um outro pastor, não tem como. Ele que viu isso aí. 10% dos líderes foram gerados no discipulado em grupos pequenos. Que ainda tem muita igreja que trabalha ainda com discipulado em grupos, né? Agora, 90%, olha só a estatística. 90% dos líderes foram gerados no discipulado pessoal. Diga comigo, 1 a 1. 1 a 1, irmão. Cara a cara, né? Discipulado de verdade. Agora, o que é o discipulado? Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, eu imagino que você já sabe algumas coisas aqui. Então, se você já sabe, eu creio que você vai estar aprendendo mais ainda. Então, nós estamos falando de coisas básicas aqui. Por exemplo, o que é o discipulado? O que é o discipulado? Será que discipulado é aconselhamento? Sim ou não? Quem acha que é, levante a mão. Nenhum, graças, olha só. Mas aconselhamento, irmãos, faz parte, diga comigo, faz parte. Ele não é o discipulado em si, mas ele faz parte do discipulado, do aconselhamento. Quando você está, por exemplo, discipulando, chega um discípulo seu, ele precisa de uma ajuda, você vai estar dando um conselho para ele, não é verdade? Mas não resume-se a isso. Outra coisa, uma amizade profunda, ajudando a pessoa a se abrir para receber cura, é isso? Não. Faz parte também, pode voltar lá de novo? Faz parte também do discipulado. Você não tem como discipular alguém se você não tiver uma amizade com ela. Imagina, se você não tem amizade com a pessoa, como é que você vai discipular ela? Os seus melhores amigos têm que ser os seus discípulos, amém, irmãos? E o seu discipulador. Mas não se resume a isso. Mentorear espiritualmente e ministerialmente para que o discípulo possa andar em vitória em todas as áreas. É isso? Faz parte também, mas não é só isso. Olha só. Outra coisa também, outro ponto. Ensinar e saber passar princípios na prática para a vida do discípulo. Também faz parte de um discipulado, mas não se resume a isso. Pastor, pelo amor de Deus, o que é discipulado, né? Definição mais sucinta de discipulado. Diga comigo. Transferência de vida. É muito forte, né? O que é discipulado, resumidamente, é uma transferência
de vida. O discipulador serve como canal da vida de Deus para o discípulo. Jamais devemos esquecer que não estamos fazendo discípulos para nós mesmos, e sim discípulos para Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos cair nesse erro e achando assim que, olha, é meu discípulo. Irmãos, tem cada coisa que acontece, graças a Deus. Não acontece aqui em Rio Claro, graças a Deus, irmão. Mas eu já vi acontecer por aí. Onde as pessoas acham que o discípulo é dele. Não, é meu discípulo. Não, aí o discípulo de repente está jantando com outra pessoa. Não, peraí, ele é meu discípulo, não pode jantar com outro pastor, não. Não é assim. O discípulo que nós temos não são nossos, são de Jesus, amém, irmãos? Nós estamos cuidando dos discípulos de Jesus, aqui na terra. Esclarecendo então o discipulado. Infelizmente, muitos deturpam o verdadeiro sentido do discipulado bíblico. Como falei ontem, tem gente que não está fazendo discipulado, está fazendo discipaulada, né? Então, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Aconteceu muitas coisas no passado aí, irmãos. Infelizmente, tem gente que nem quer saber de discipulado. Quando você fala de discipulado, tem gente que faz é correr, porque coisas absurdas aconteceram no passado. Até modelos que foram implementados, foram colocados em igrejas, acabaram até com igrejas, né? Deturparam realmente o que venceu o discipulado. Por exemplo, tem discipulado dominador, tem discipulador dominador, que eu não sei de onde eles tiraram isso, porque ninguém ensina isso. Mas a gente ouve falar, irmãos, infelizmente, a gente ouve falar. Por exemplo, vem aqui rapidinho, Roberto. O Roberto, ele é o meu discípulo. Eu discipulo o Roberto já há algum tempo, já há alguns anos. Mas, eu vou só dar um exemplo aqui, mas não acontece eu e ele, viu, irmãos? É só um exemplo aqui. É o exemplo de um discipulador dominador. Como é que ele faz? Ele disse, Roberto, é o seguinte, eu estou sabendo que você vai sair de férias lá na sua empresa, né? Mas olha só, você só pode sair de férias quando você falar comigo primeiro, viu? Tem que falar primeiro comigo. Olha só como é que é o discipulado dominador. Estou sabendo que você quer viajar aí com a família. Não, peraí. Deixa primeiro ver aí direitinho, depois eu vou liberar. Não sei não se eu vou liberar. É assim. E é uma coisa sorrateira, que a pessoa acha que é de Deus e não tem nada a ver com Deus. Outra coisa. Eu estou sabendo que você comprou um carro novo, meu irmão. Você não me consultou, eu queria saber a cor, eu queria dizer a cor que você tinha que comprar o carro. Você não faça isso, você está errado, Roberto. Você pisou na bola, cara. Você está em maldição. Tem gente que pensa assim. Irmão, você diz assim, pastor, acontece isso, irmão. É só o que acontece aí fora, irmão. Acontece, eu já vi cada pessoa que saíram de outras igrejas, assim, chegando com cada história, irmão. E outra coisa, deixa eu ver a cor da sua meia. Não. A minha é marrom, a sua é branca. Está fora da visão. Não pode. Tem que andar igual a mim, né? Obrigado, Roberto. Deus abençoe. Mas é só um exemplo. Mas acontece muito isso, irmão. Onde a pessoa ela se sente dominada. Ela faz as coisas para Deus, sabe como? Forçada. Ela não é livre. Não é um discípulo livre. Não é uma pessoa que se sente livre. Ela se sente feliz em estar fazendo as coisas para Deus. Ela diz, olha, poxa, que bênção. Que eu tenho uma liderança amorosa. Ó, irmãos, sem exagero nenhum, todos nós aqui, nós temos uma liderança. Olha, todas as vezes que eu oro, eu agradeço a Deus. Digo, Deus, obrigado. Porque o Senhor foi tão fiel para conosco. Nos dando líderes preciosos e amorosos. Você está debaixo de um legado, de uma liderança amorosa, que ama as ovelhas. Você nunca vai ver o pastor Hebe forçar alguém a ser líder. Forçar alguém a ser discipulado. Uma vez chegou uma irmã comigo e disse, pastor, a irmã fulana de tal, ela não quer ser discipulada, pastor. Aí eu olhei, irmã, ela não quer, então não quer. Vai fazer o quê? Vai forçar ela? Deixa à vontade, irmão. Deixa à vontade, porque lá na frente, quando ela vê que o negócio é bom, ela vai querer. Ela mesma vai querer, ela mesma vai pedir. Quando ela começar a sentir o amor do discipulado na vida dos outros, ela vai dizer, poxa, eu estou precisando de um discipulador. Geralmente é assim. Mas quando você força alguém a ser discipulado, a pessoa, como diz o pessoal, vaza, né? A pessoa vaza. O verdadeiro discipulador ele deve agir como servo com o discípulo. Servo, essa palavra servo é muito forte.
servo. Você servir. Interessante, tem não sei se essa frase está aí, pode colocar aí, QB. Olha essa frase aqui. Eu tenho que falar isso para os meus discípulos. Olha como é que eu tenho que falar para o meu discípulo. Em relação, vou falar isso para o Roberto aqui, ó. Em relação ao nosso discipulado. Roberto, eu existo com um único propósito: ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Olha só. Eu tiro os olhos de mim e coloco no discípulo. Olha só, é uma quebra de paradigma. Porque tem pessoas que estão discipulando pessoas para si. Olha, eu estou discipulando você, viu, cara? Eu estou dando a minha vida por você, mas eu quero que todo sábado você vá lá em casa e lave meu carro. Eu vou fazer uma escala, eu tenho 4 discípulos. Cada semana é um. Tem nada a ver, irmão. Nada disso. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. Diga comigo assim, misericórdia, queima, Jesus. Em relação ao nosso discipulado, eu existo com um único propósito: ajudar você a alcançar o sonho de Deus para a sua vida. Eu tenho que olhar para o meu discípulo e dizer: olha, você vai alcançar o sonho de Deus, eu vou te ajudar. Amém, queridos? Foi isso que Jesus fez com os discípulos dele. Jesus foi o maior exemplo que houve e poderia haver, querido, no discipulado. Uma das formas de combater o abuso no discipulado é: todos devem ter um líder sobre ele. Amém? Se você, não acontece aqui em nome de Jesus, mas se a pessoa tem um discipulador que não tem um discipulador sobre ele, está errado, irmão. Está errado. Ele corre o risco de se transformar no Hitler. Tem gente que não pode ter poder não, irmão. É sério. Não tem aquele ditado que diz: você quer conhecer a pessoa, dê poder a ele. Às vezes o cara com uma célula, hoje o cara já está se sentindo prefeito. Né? Um Hitler. Olha, eu sou teu discipulador, agora você vai ter que... Não. Né? Então, o seu líder, ele tem que ter um líder sobre ele. Ou seja, eu tenho meu discipulador, que tem o discipulador dele, que tem o discipulador dele. Entendeu, irmãos? Ele não pode ficar agindo errado, porque ele tem uma liderança sobre a vida dele. Por isso que é legal isso. Por isso que é bom na Igreja da Paz, porque cada um tem o seu líder, irmão. Ninguém vai tomar decisões assim, entendeu? Fazer as coisas da cabeça. Não, ele tem uma liderança, ele tem um temor de Deus na vida dele. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Levante a mão bem alto. Então, como é que funciona na prática? Todos estão inseridos em uma célula. Por isso que nós falamos de célula ontem, onde todos têm que estar em uma célula, congregando em uma célula. Querida, a célula é tão gostoso, né? É tão bom estar numa célula, tão gostoso, né? Então, todos estão inseridos em uma célula, todos estão sendo discipulados um a um. Muito importante, o discipulador tem que procurar ser modelo para o discípulo. É importante. Eu até falei sobre isso ontem. O verdadeiro discipulador, o verdadeiro pastor, ele procura ser modelo. Não funciona, vai. Conta essa história, né? Tinha uma excursão lá em Israel. Eles estavam lá em Israel. De repente, um dos integrantes da excursão, ele viu que o pastor estava batendo nas ovelhas para elas irem, né? Com um pau assim, vai, né? Chotando as ovelhas, né? E ele falou assim para o guia, ele perguntou para o guia: olha, peraí, a história diz que o bom pastor, ele vai na frente, e as ovelhas vão atrás. Por que esse aí está fazendo assim? Aí o guia falou: não, ele não é o pastor dessas ovelhas, ele é a pessoa que foi contratada para levá-las para o matadouro. Olha só. Quando a pessoa não é modelo, nós temos que ser modelos para os nossos discípulos. Temos que dizer: olha, você está vendo como é que eu estou fazendo? É assim, é desse jeito, vamos fazer, vai dar certo, entendeu? Nós temos que ser modelos para os nossos discípulos. Terceiro ponto, o discipulado, ele é um instrumento de Deus para a nossa cura. Ele é um instrumento de Deus para a nossa cura. Eu quero só falar um pouco sobre o testemunho do pastor Eibe, é um pouco longo, mas eu vou resumir aqui. O pastor Eibe, querido, ele conta abertamente, antes de surgir o MDA, na verdade o MDA foi dado pelo Espírito Santo ao pastor Eibe há muitos anos atrás, quando ele ainda era um jovem. E ele conta que, quando ele era jovem, ele tinha muita dificuldade de vencer pecado. Ele tinha pecados sérios na vida dele,
Ele fala abertamente no culto, lá nas conferências, ele fala mesmo. Eu gosto do pastor Eibe, que ele não fica escondendo as coisas não. Ele fala, olha, irmãos, eu tinha um pecado tão sério de masturbação. Ele tinha muito problema na mente com masturbação, pornografia. E ele ia para Deus, ele chorava. E ele dizia, Deus, por favor, eu quero vencer isso, essa área na minha vida eu não aceito. E ele tentava, e de repente, ele via que Deus perdoava ele, mas logo, alguns meses depois, ele caía de novo. Aí depois ele pedia perdão para Deus e caía de novo. Pedia perdão e depois caía de novo. Só que teve uma vez que ele, conversando com o irmão dele, o pastor Lucas, que está na glória já, e o pastor Lucas perguntou, e aí, como é que está a sua vida, assim, assim, assim? E ele foi se abrindo com o Lucas. E ele falou, olha, Lucas. E o pastor Lucas, de uma forma até indireta, começou a discipular ele sem saber. Olha, Lucas, tem acontecido isso na minha vida, cara. Assim, 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 eu não estou conseguindo vencer a masturbação. Eu não estou conseguindo vencer o pecado, a pornografia. E o Lucas disse, não, eu vou orar por você. E aí o pastor falou que depois que o Lucas orava por ele, ele se sentia muito fortalecido. E ele passava, rapaz, ele ficava forte. E voltava de novo, assim, forte, né? Só que depois, passava muito tempo, ele caía de novo. E quando ele falava para o Lucas, e ele sentia que aquilo que saía de dentro dele, assim, ele vomitava aquilo ali para fora. E ele sentia que vinha cura sobre a vida dele. E ele falou que aqueles pecados já não foram frequentes mais. Foi aos poucos, ele foi vencendo. Só que o pastor Lucas sentiu de fazer uma estratégia com ele. Ele falou, olha, não, o pastor Ebes que falou, o próprio pastor Ebes falou, disse, olha, Lucas, eu te prometo, se eu fizer de novo esse pecado, cair de novo nesse pecado, dentro de 24 horas, eu vou te procurar e vou falar, eu vou te falar. Olha só, o discipulado nascendo aí, né? E aí, às vezes, o Lucas já cavava também. O Lucas, um bom discipulador, já perguntava, e aí? Aí, às vezes, o pastor Ebe ia, aí caía no pecado. Aí o Lucas chegava com ele, e aí, tinha dia que ele estava até meio com vergonha de tanto falar isso, né? E aí, Ebe, como é que tá? Você está andando em vitória? Naquela área? Ele diz, olha, eu estou. Dentro de 8 horas, eu estou, graças a Deus, né? Nas últimas 8 horas eu estou em vitória aqui. E ele viu que ele tinha caído. Então, só que ele prometeu, olha, eu vou te falar agora. Então ele já tinha um compromisso. Então, irmãos, ele foi, ainda como jovem, ele falou que ele venceu 100% todo o pecado. E ele como jovem ainda, passou vários anos ainda fazendo, aí conheceu o pastor André, fez o Romance Real. Depois de alguns anos ele falou que o primeiro beijo que ele deu na pastora Andréia, de boca mesmo, mesmo esse beijo, do jeito que eu dou, assim como eu dou na minha esposa, a pastora Vera, ele deu só quando o pastor Melvin abençoou a vida dele. O pastor Melvin que fez o casamento dele. Só naquele dia, ele falou que de lá para cá, só vitória. Glória a Deus. Ele foi curado. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, não basta ser perdoado. Tem que ser curado. Amém, queridos? Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, irmão. O problema é que muita gente, às vezes está caindo no pecado, mas ele acha que, não, acho que não preciso de ajuda não, tá bom, eu vou dar conta. É isso que o diabo tenta colocar na cabeça das pessoas. Não, rapaz, não fala para ninguém não. Você vai dar conta, você consegue, sozinho, não precisa falar a tua vida para ninguém. Aí a pessoa vai nessa mentira, daqui a pouco, irmão, aquele pecado, aquela doença que era tão fácil de curar, né? Se transforma em um câncer. Aí, meu amigo, o negócio pega, a coisa explode. Aquilo que era para ser curado ali se transformou na quebra de uma aliança, se transformou na destruição de um casamento, no fim de uma família. Irmão, é muito sério. É muito sério. Diga para o seu irmão, é mais fácil confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado depois. Sentiu tentado, irmão? Confessa, fala. Né? É pecado ser tentado, sim ou não, irmão? Não. Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia fala.
É pecado cair na tentação e dar brecha para a tentação. Entendeu, irmão? Isso é pecado. Agora, se você foi tentado, você não pecou ainda, querido. Agora você pode, se é uma coisa frequente, você chega com o seu discipulador, senta com ele, né? Irmãos, seja transparente, fale abertamente. Tem gente que tem medo de falar, irmão, fica rodeando. Às vezes, em vez de falar que é ele logo, né, ele fala: olha, o meu primo, aconteceu isso com o meu primo, assim e tal. Não, irmão, foi eu mesmo, né? Entendeu? Então, você tem que ser bem transparente. E falar tudo, irmão. Tem gente que é fogo. Eu conheço meus discípulos, olha, é sério. Eu sei quando um discípulo meu tem alguma coisa que ele está escondendo. Quando ele começa a rodear, irmão, fazer aquela rodada, né, toda, eu digo: não, fala logo, mano, diga lá. Eu já sei. Você sabe a história do homem que chegou com o discipulador dele? Meu discipulador, estou tão envergonhado. Eu vim aqui para confessar, eu roubei uma corda. Rapaz. Aí o discipulador dele disse assim: rapaz, você roubou uma corda, mas a gente vai devolver, vamos orar aqui, vamos devolver. Só que ele esqueceu de um detalhe. Que na ponta da corda tinha uma vaca amarrada, irmão. Ele roubou a corda com a vaca amarrada. Só que ele só confessou a parte da corda, né? Tem gente que é assim. Quando vai confessar um pecado, dá uma rodada toda e dá uma de espiritual, né? Ora até em línguas, né? Não, irmão, seja sincero. Olha, pastor, eu estava lá, foi assim, eu vi isso aqui, não era para eu ver, e a mulher estava lá, eu acabei olhando para ela, e fala. Vamos orar, irmão, né? Porque tem gente, irmão, que dá uma de espiritual, né? Não, você olha para eles, é um santo, irmão. Não precisa nem de discipulador, que o cara parece ter até um negócio de anjo aqui em cima da cabeça, né? Que você fica até meio constrangido. Rapaz, não posso nem discipular esse cara, que ele é tão santo que nunca peca, meu irmão, né? Então nós temos que ter cuidado, falar tudo mesmo. A Bíblia fala sobre o exemplo de Saul. Quantos conhecem a história do rei Saul aqui? Amém. Né? A história do rei Saul, quando ele deixou de obedecer 100% ao Senhor. Interessante, eu não vou ler a história do Saul, mas eu vou tentar explicar aqui um pouquinho. A Bíblia fala que Deus manda o profeta Samuel ir com Saul e falar: olha, Saul, tem uma missão para você. Você vai ter que pegar o exército de Israel, você vai lá com os amalequitas e você vai destruir tudo. Destrói tudo, porque aquele povo é um povo rebelde, é um povo contra mim, e eu quero que seja todo mundo destruído lá. Homem, mulher, criança, animais, rei, tudo tem que ser destruído. O Saul falou: tudo bem, eu vou lá. E chegou lá, destruiu o exército, matou tudo lá, só que a Bíblia fala que ele viu as ovelhas gordinhas, aquelas ovelhas bem bonitas, e ele não matou. Ele pegou as ovelhas melhores e separou. Outra coisa, ele não matou o rei. Por quê? Porque naquela época, irmão, quando um país vencia outro exército, ele trazia o rei preso para escarnecer dele, para dizer: olha, está aqui, está acorrentado aqui, foi eu, nós, entendeu? Ele fez isso com o rei, ele não matou o rei. A Bíblia diz que Deus manda o profeta Samuel: vai lá com Saul, que ele já pisou na bola, vai lá. Ele chega lá e diz assim: Saul, você fez o que eu te mandei, Saul? O que Deus mandou você fazer? E a Bíblia diz, irmão, que o Saul falou: eu fiz, tudinho, tudo que você mandou, eu fiz. E esse barulho de ovelha, o que significa? Ah, não, isso aí é outra história, rapaz. É porque a gente viu as ovelhinhas tão gordinhas, é até um desperdício matar as bichinhas lá, né? E nós trouxemos elas para oferecer para o teu Deus. Olha só, olha como é que é a desobediência. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava desobedecendo a Deus e achava que estava arrebentando. E olha só o que diz no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É muito forte. Se alguém
Se a gente for olhar fora do contexto, parece que Deus foi até muito duro com Saul. Mas não, irmão, Deus tinha dado uma direção. Saul, você tem que fazer isso aqui. É só isso aqui que você tem que fazer. Ele não fez. Muitas vezes, as pessoas obedecem uma parte. Elas fazem uma parte e não, isso aqui, mas isso aqui não vou fazer. Não, tá bom, entendeu? E acha, não, tá bom, Deus, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Tem gente que pensa assim, mas não é assim que funciona. O reino de Deus não é assim. Se fosse, irmão, tem muita gente boa indo para o céu aí, mas tem muita gente boa, infelizmente, indo para o inferno. Por quê? Porque não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Porque a rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Por quê? Porque ambos atraem demônios para a vida da pessoa. Isso acontece quando a pessoa está sem cobertura. E muitas vezes tem cobertura, mas não se coloca debaixo dessa autoridade. Às vezes a pessoa tem até um discipulador legal, mas ele nunca fala nada para ele. Aí não basta ter um discipulador, uma boa discipuladora, você tem que ter um discipulador e uma discipuladora, mas você tem que usar o seu discipulador, irmão. Sugar ele mesmo, fala mesmo. O pastor Sabá, que ele fala, que diz, olha, quando eu vou falar meus pecados, eu até aumento mesmo. Eu gosto até de aumentar para eu garantir que eu estou falando tudo, é sério. Às vezes ele vai falar para o pastor Eibe, ele diz, olha, pastor Eibe, foi horrível, horrível. Eu fiz isso, olha, foi horrível. Eu fiz isso, fez isso. Ele falou que ele até aumenta para garantir que ele está falando tudo. Porque tem gente que dá uma maquiada, né? Olha, mas não foi bem assim. Eu ia passando, ela quase me agarra, a mulher me agarrou, né? Mas não é mentira, é ele. Outra coisa, o cara diz, olha, eu não sei como foi que eu adulterei, rapaz. Eu não sei como foi. A menina que ficou grávida, né? A pastora André que conta essa. Que a pastora André tinha uma colega na faculdade, chegou com ela, Andréia, amiga, eu não estou grávida, amiga. Aí a pastora André falou, mas amiga, como é que foi isso? Eu nem sei como é que foi, rapaz. Aí a pastora André olhou para ela, você está doida? Tu não sabe como é que foi isso? Né? Tem gente que é assim. Ah, rapaz, nem sei como foi que eu adulterei. Ninguém faz isso por acaso, irmão. Quando a pessoa chega a adulterar, é porque ela já está fazendo alguma coisa antes. O pecado, ele vem devagar, entendeu? Não é, do nada, aquele homem era um homem de Deus. É um homem de Deus, mas do nada ele adulterou. Não tem isso, não tem. Não existe. Não tem esse negócio de do nada. Essa palavra aí não tem, viu, irmão? Aquela mulher é uma mulher de Deus, mas, rapaz, do nada aconteceu isso com ela. Não tem do nada. Ela já vinha fazendo alguma coisa. Ela não confessou a tentação, ele não confessou a tentação. É bom falar. Sabe, você parece que você tira uma carga de você. Amém, irmãos? E chega um momento que você está tão íntimo com Deus, irmão, que você não vai aceitar pecado na sua vida. Você não vai tolerar pecado na sua vida mais. Por quê? Porque você vai estar tão assim, perdão da palavra, tão cara de pau, né? Que você já vai falar mesmo e tudo. Porque tem gente que fica, né, rodeando e acaba não falando e não recebe a cura do Senhor. Diga comigo, santidade gera frutificação. Alguém poderia dizer, mas Deus está me usando mesmo assim. Tem gente que diz assim. Irmãos, é sério. Tem muito homem de Deus que faz grandes coisas por aí, irmão. Mas depois, quando a história bomba, você diz, meu Deus, aquele cara, quem diria? Não é verdade? Meu Deus, olha, irmão, cada coisa. Nós temos vídeo de homens de Deus que caíram. Depois eles vão diante da igreja pedir perdão. Cada homem de Deus poderoso. Olha, homem de igrejas grandes, irmão. Igrejas grandes caíram. Por falta de quê? Por falta de discipulado, por falta de ajuda espiritual. Né? Então, tem muito homem de Deus assim, que acaba sendo muito usado, mas lá no fundo tem algo para resolver na vida dele. E quando não resolve, lá na frente a bomba estoura, explode mesmo. Eu tenho um exemplo que eu sempre conto por aí, que teve uma vez que o pastor Cantelli pediu para eu apanhar ele na casa dele para levar para o aeroporto. Só que eu não sei se era 1h da manhã ou era meia-noite. Naquela noite eu falei para minha esposa, amor, eu vou pegar o pastor Canté e eu vou
não vou dormir não, porque se eu dormir eu posso perder o horário, eu vou ficar assistindo aqui. Nesse dia estava passando o Profissão Repórter. Profissão Repórter. Nesse dia, foi uma coisa diabólica mesmo. A matéria era sobre, acho que era mulheres de programa. E aí eu estava na televisão, aí de repente, quando eu passei, aí apareceu assim, o Profissão Repórter. Aí apareceu uma mulher dançando. Aí a gente tem, assim, nós temos uma coisa lá em casa, né? Lá pode estar eu, a Maria ou a Vera, mas quando vê qualquer coisa a gente já passa logo para o outro. Mas nesse dia, eu senti que eu passei um pouco devagar. Em vez de eu fazer logo rápido, eu fiz assim, ó. Eu demorei, aí eu digo, meu Deus, tem uma mulher tão bonita aqui. Para que eu queria olhar isso? Que diabo mesmo. Só que aquilo me incomodou, irmão. Me incomodou, eu fiquei, e eu dormi, sinceramente, com aquela coisa pesada na minha cabeça. No dia seguinte, no café da manhã, aí eu chamei a minha esposa, eu falei, amor, aconteceu assim, ó. Estava assistindo, aí eu acabei vendo uma mulher dançando assim, aí eu demorei a desligar, acabei bebendo daquilo, e aquilo ali me incomodou, e eu queria te falar, porque o meu discipulador não está aqui, e eu queria falar logo para você. Aí minha esposa, eu lembro que a minha esposa orou por mim, disse, amor, só você tomar mais cuidado agora, amor. Tal. Ela orou por mim, aí eu me senti, irmão, me senti tão bem, é sério, me senti tão bem. Então, é isso que nós temos que fazer. Sabe a história do rapazinho que foi cortar cabelo? Ele foi cortar cabelo, aí tinha muita gente lá, e de repente ele sentou e tinha uma revista perto dele. E ele começou a folhear a revista. Só que quando ele percebeu, a revista era uma revista pornográfica. E ele era novo convertido ainda. E ele começou a folhear, né? Quando ele folheou a primeira, ele aprendeu lá na igreja que tinha que queimar, né? Queima Jesus. Aí ele fez assim, queima Jesus. Queima Jesus. Por que não queima de uma vez, né, irmão? Nós temos que ter muito cuidado, né? Então nós temos que estar ligado, irmão, ligado. Para que o diabo não venha tirar proveito da nossa vida. Por que ele não pega a revista e queima de uma vez? Porque ele folheou tudo, queima. Não pode, irmão. Então, o diabo, sabe o que ele faz? Ele faz esse tipo de coisa. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Nenhum lugar da Bíblia fala que você tem que ficar enfrentando. Tem gente que diz assim, não, eu sou forte, cara. Eu sou forte. Eu dou conta. Às vezes o cara está no trabalho, o cara está lá trabalhando, o cara até é legal, mas lá no trabalho dele tem uma mulher. E essa mulher se veste assim super mal, né? Que ela não pode nem cruzar as pernas que dá para ver tudo. E aí aí muitas vezes a mulher está lá com ele fica batendo papo com a mulher. E tal, e ela fica, e aí, o que você acha disso? Você é tão legal, né? E aí ele acha que está normal. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é brincar com a aparência do mal. Tem muita gente que cai em pecado porque brinca com a aparência do mal. Fica tentando resistir. Não, Sansão fez isso. Sansão, irmão, pega a história de Sansão, você vai ver as pisadas de bola do Sansão. A Dalila dizia assim, não, conta, por favor, conta onde está a tua força, por favor. E ele dizia, né? E aí ela pegava e ele sabia que ela queria matar ele, irmão. Porque várias vezes ela tentou matar ele com os caras. Mas mesmo assim ele ficou brincando com a aparência do mal. O que aconteceu? Primeira coisa, quando pegaram Sansão, amarraram ele, primeira coisa, vazaram os olhos dele. O homem de Deus, quando brinca com o pecado, a primeira coisa, ele perde a visão de Deus. Ele perde a visão dos sonhos que Deus tem para a vida dele. José do Egito foi assim. Só que ele foi esperto. Ele não brincou com a aparência do mal. Quando a Patifa correu em cima dele, a mulher do Potifar, a Patifa, né? Irmão, era uma mulher bonita, com certeza. Pastor, a Bíblia não fala que era bonita, irmão. Ela era esposa do comandante do exército de Faraó. Você acha que o cara ia pegar uma feia?
Com certeza ela era uma mulher perfumada, bonita. E tem mais, mulher feia não tenta ninguém. Não é verdade? Para acabar com um sonho grande tem que ser bonita mesmo, irmão. Porque se for feio o cara vai... Mas com certeza era uma mulher bonita. Chamando lá o José, né? José, a Bíblia diz que José deixou foi a roupa dele e correu, irmão. Ele preferiu ir para a cadeia. Ele preferiu morrer. Ele disse, eu vou para a cadeia. E é interessante, eu não vou ler aqui, mas ele fala, olha, eu não sou maior que o meu Senhor aqui nessa casa. Como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? Olha a preocupação dele. Como eu poderia fazer isso? Quando ela está chamando ele, a Patifa está chamando ele, ele diz, como eu poderia fazer isso contra o meu Deus e pecar contra ele? Olha a preocupação dele. A preocupação de José era com Deus, irmão. Ele não estava preocupado com ninguém, não, ele estava preocupado era com Deus. Olha só. Porque Deus anda conosco o tempo todo. Ah, pastor, Deus está comigo aqui na igreja. Deus está contigo na igreja, lá no banheiro. Deus está contigo lá na frente do computador. O Espírito Santo está lá. Está só vendo o que você está fazendo. Né? Irmão, hoje está horrível. Um clique, você pode acabar com a sua família. Um clique. Porque hoje, antigamente era as revistas, né? Que a meninada escondia debaixo da cama, do colchão, né? Agora não, é um clique na internet. Aí acaba com tudo, irmão. Então, nós temos que levar muito a sério isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E o quinto, discipulado, você e a lei da reprodução. João capítulo 17, versículo 19, olha o que aqui diz, que Jesus fala aqui. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Princípio da lei da reprodução. Olha só. Você não pode passar para outra pessoa algo que você primeiramente não recebeu. Isso é um fato. Não está aqui mas eu vou repetir. Você não pode passar para outra pessoa algo que você primeiramente não recebeu. Você não pode dar para outra pessoa algo que primeiramente não ganhou. Você não pode transferir para o seu discípulo algo que primeiramente não foi gerado dentro de você. Amém? Então essa cultura de transparência no discipulado, irmão, ela vai começar a fluir na vida dos seus discípulos quando você começar a agir assim. Fala mesmo. Abre a boca e fala, olha, aconteceu isso, foi assim, foi desse jeito. Irmãos, os seus discípulos vão começar a ver. E eles vão começar a se abrir também. Vão dizer, olha, comigo também, mas me ajuda. Irmão, é por isso que tem muito líder se levantando aí abençoado. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se levantando sarado. Homens de Deus, que Deus tem levantado. Irmão, Deus está levantando uma nova raça, uma geração santa. Povo adquirido. Deus está levantando aqui nesse lugar, nessa igreja, eu creio. Deus, levante a sua mão direita aí, em nome de Jesus. Deus está levantando aqui nessa igreja homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de santidade, de pureza, e que vão fazer diferença aqui nessa cidade. Rio Claro é do Senhor Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus, aleluia. Interessante que tudo indica que Jesus olhou para os seus discípulos e viu tanta falta de santidade. Eu acho que tem um momento que Jesus olha para os discípulos e vê, olha, tem alguma coisa acontecendo com eles. É muita falta de santidade. É um querendo estar na frente do outro. É um pisando na bola aqui, pisando na bola ali. E Jesus, né, tudo indica que Jesus olhou para os seus discípulos e viu tanta falta de santidade que ele entrou em crise e disse, eu preciso me santificar mais. Eu preciso reproduzir mais santidade na vida desses discípulos. Interessante. É muito forte, porque eu estou falando de Jesus aqui. Várias vezes você vai ver na palavra, nos evangelhos, que diz assim, e Jesus foi ao monte para orar. E Jesus, deixando seus discípulos, foi ao monte para orar. E Jesus estava orando. E Jesus foi orar. Entendeu? Jesus era Deus. Mesmo assim, ele sabia que o princípio, ele tinha que se santificar para que os seus discípulos fossem santificados. A unção, ela vem de cima para baixo. Amém? Você quer ter discípulos sarados, abençoados? Você vai ter que começar a se santificar mais.
Aí você vai ver, daqui a pouco você vai olhar, você vai notar na vida dos seus discípulos qualidades na vida deles. Sabe por quê? Porque você tem se santificado por causa deles. E Deus vai abençoar a vida deles em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você não estiver sendo bem discipulado, não estiver andando em vitória como um bom discípulo, você nunca vai poder desencadear um processo profundo de discipulado na sua igreja, na sua célula, no seu GE. Interessante, né? Por isso que nós não estamos aqui forçando ninguém a discipular, mas nós estamos ensinando o caminho das pedras. Você quer ser vitorioso na sua vida? Você quer andar em vitória? Esse é o caminho, querido. Consiga um discipulador, consiga alguém para estar discipulando você, e você mesmo. Você vai começar a fazer discípulos aqui na igreja. Irmãos, estou te falando. Diga comigo, ovelha sadia sempre dá muita cria. Quando você cuida bem da pessoa, irmão, é sério. Quando você cuida bem dela, você pode andar despreocupado, que ela vai gerar outros filhos espirituais na vida dela, amém? E essa igreja aqui vai crescer muito, eu creio, em nome de Jesus. Por quê? Porque são discípulos abençoados, são discípulos realmente treinados na santidade do Senhor. Agora, você precisa só ver direitinho, não vai pegando também qualquer um, vai vendo, quem vai ser seus discípulos. Ora para Deus, Deus, me mostra aí, aqui na igreja, tem alguém que tá aí, né, de bobeira, vou discipular, quem é, Senhor? O Espírito Santo vai te ajudar, e daqui a pouco você vai ver as pessoas que precisam de ajuda, e você vai estar ajudando elas também, amém, irmãos? Tem uma história, a história do escorpião, do sapo e do escorpião. Essa história fala o seguinte, que o escorpião chegou com o sapo e falou assim: seu sapo, você poderia me ajudar a atravessar o lago? Porque eu não sei nadar, seu sapo. E como você nada bem, eu subo em você e você me ajuda a atravessar para o outro lado. Você poderia me dar essa carona aí? E o sapo pensou bem com a sua mente sapal, né? E ele disse assim: seu escorpião, você quer me pegar? Você é velha. Se você subir em cima de mim, você vai me dar uma ferrada com seus porão aí, e eu vou morrer. Daí o escorpião falou: presta atenção, sapo, raciocina. Eu sou escorpião, eu não sei nadar. Se eu te ferrar e você morrer no meio do caminho, você vai morrer e eu morro também, entendeu? Eu não posso fazer isso com você. E aí o sapo pensou mesmo, meditou e disse: você tem razão. Tudo bem, eu vou te dar essa carona. Você corre aí e pula. Aí ele correu e pulou. E ele foi nadando, o sapo, bem alegre. Foi nadando, nadando. Quando chegou lá no meio do lago, na metade do caminho, o escorpião fez o quê, irmão? Deu uma ferrada no sapo. O sapo começou a tremer. Ele olhou para trás assim: seu escorpião, você ficou doido? Você me ferrou, agora eu vou morrer. E você vai morrer também, por que você fez isso? Aí ele falou: eu não sei, sapo, eu não sei. Nem eu sei porque eu fiz isso. Eu acho que é a minha natureza que é assim. É a minha natureza, eu não queria, eu prometo que eu não queria fazer isso, agora eu vou morrer também. E morreu os dois. Tem muito crente, irmão, infelizmente, que não deixou ainda o Espírito Santo mudar a sua natureza. Mas a Bíblia fala aqui, né? Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A natureza, aquela natureza diabólica já foi embora, de pecado, já foi embora. O Espírito Santo já tem nos dado uma nova natureza, amém, irmão? Diga para o seu irmão aí: você tem natureza de ovelha. Se você pegar, por exemplo, um porco, pegar um porco, desses porcos de fazendas, que anda na lama, se melando na lama, você pega o porco e você leva para dentro da sua casa, leva para o chuveiro, dá um banho no porco com escovinha, shampoo, passa depois enxuga ele todinho, passa lá um perfume do Boticário nele, bem cheiroso, amarra um lacinho nele, e quando você soltar ele vai para onde, irmão? Para onde? Para a lama. Sabe por quê? Porque a natureza dele é essa. Ele é porco, a natureza dele é essa mesma. Agora, se uma ovelha cair na lama,
E ela está lá caída na lama, você pegar ela, limpar ela, juntar ela, limpar. E você soltar ela vai para onde? Ela não vai para a lama, porque ela caiu por acidente, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Você pode até pecar, mas vai ser por acidente. Não é porque você quer pecar, você não quer fazer isso. Sabe por quê? Porque a sua natureza, ela já foi mudada pelo Espírito Santo de Deus, e ela está sendo transformada a cada dia. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do seu discipulador, você está sendo transformado dia a dia. Amém, querido? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você pecar 100 vezes num dia, e você pedir perdão para Deus, arrependido mesmo, Ele te perdoa, sim ou não? Sim, perdoa. Se você pecar 200 vezes num dia, mas se você arrependido, chorar, dizer, Deus, eu peço perdão porque eu não queria fazer isso, Ele vai te perdoar, sim ou não? Exatamente. Sabe por quê? Ele não quer só te perdoar. Além de te perdoar, Ele quer te curar. Enquanto a pessoa não é curada, irmão, ela vai estar voltando aquilo ali. Mas quando ela é curada, ela nunca mais quer aquilo ali, porque ela sabe de onde ela veio. Amém? Então, diga para o seu irmão aí, Deus não quer só te perdoar. Ele quer te curar. E para encerrar, para concluir, o verdadeiro discipulado é pegar alguém do nível de vale e levá-lo ao nível de monte. Aquela pessoa, muitas vezes vai estar no nível de vale, no nível de vale. O que é nível de vale? Aquela pessoa que está até destruída mesmo. Aquela pessoa que às vezes é problemática. Aquela pessoa que está na sua cela, irmão, que muitas vezes você olha, não dá nada por ela, diz, olha, esse aí não tem jeito. Está no nível de vale. É pegar essa pessoa no nível de vale e levá-la ao nível de monte, independentemente de quem seja essa pessoa, amém? Esse é o verdadeiro discipulado. O discipulado, não encontramos ninguém pronto, nós precisamos fazer o discípulo. Diga comigo bem alto, eu preciso fazer o discípulo. Tem gente, irmão, infelizmente, que quer pegar discípulo pronto. Ele olha para o discípulo dos outros e diz, se aquele cara fosse meu discípulo, minha célula era uma bênção. Sabe quem pensa assim? Os midianitas, a Bíblia fala que era um povo que, quando Israel plantava, Israel fazia as suas plantações, quando estava no tempo da colheita, quando era para colher aquilo que foi plantado, vinha esse povo midianita, totalmente armado, e eles pegavam toda a colheita de Israel e levavam, porque estava tudo pronto. Tem gente que pensa assim, não, Deus, aí vai orar, Deus, manda um discípulo, Deus, manda um discípulo aí de repente Deus manda um discípulo, mas não é como Ele queria. Às vezes é alguém que é problemático mesmo, é alguém que realmente não tem tanta coisa para oferecer ainda, e ele diz, não, Senhor, mas não era esse que eu tinha pedido, eu pedi um discípulo pronto já. E Deus está falando, meu filho é ele. Imagina, queridos, o Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ser o grande apóstolo Paulo, ele era o jovem Saulo, amém? A Bíblia fala que teve um dia que Saulo, quando ele se converteu realmente para Jesus, ele tentou se juntar com os discípulos, e os discípulos não receberam. Por quê? Porque eles diziam, não, esse cara não converteu não. Esse cara aí, Deus o livre, esse cara aí é perigoso, ele mata os crentes, ele manda prender. Mas a Bíblia fala que tinha um chamado Barnabé. Diga comigo, Barnabé. O Barnabé, a Bíblia fala, mas Barnabé chamou o Saulo para perto de si. Diz, não, Saulo, fica comigo. Você vai andar comigo aqui. Irmãos, pouco se fala sobre a vida de Barnabé. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem escreveu mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo hoje é conhecido, né? Pouco se fala sobre Barnabé, mas teve que ter um Barnabé na vida do Paulo,
para cuidar dele, para que ele se transformasse no grande apóstolo Paulo, foi preciso um Barnabé. De repente, na sua célula tem um Paulo. De repente tem um Saulo lá, que está lá de cantinho. O que você vai fazer? Você vai chamar ele, vai cuidar dele. De repente você está cuidando de um apóstolo Paulo na sua célula lá. De repente você está cuidando de um pastor Eibe na sua célula. É sério. E essa pessoa vai crescer e vai dizer, olha, eu estou aqui hoje, porque aquela pessoa pagou um preço pela minha vida, me discipulou, cuidou de mim, chorou comigo, orou comigo, e hoje eu estou aqui. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor? Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós estamos num horário bem legal ainda. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Você pensasse agora sobre tudo que foi falado aqui, sobre discipulado. Nós falamos ontem sobre célula, hoje sobre discipulado. Eu tenho certeza que nós estamos aqui hoje, querido. O Espírito Santo preparou esse tempo para nós aqui, né? Não só para nós sermos bons discípulos, mas que nós possamos vir a ser bons discipuladores também. Que possamos discipular gerações para a glória de Deus, amém? Fecha teus olhos.